vídeo em Paris começando e hoje vai ser uma junção de duas metades de dias. O dia que eu cheguei e consegui aproveitar a tarde e a noite e o dia que eu fui embora, que eu tive amanhã para turistar ainda pela capital francesa. Eu já estou em Montmartre, em frente à Catedral de Sacré-Cœur. Bora! Montmartre é um bairro super boêmio aqui em Paris, onde tem muito café, muito bar, muito restaurante, como vocês podem ver, quase que uma coisa do lado da outra, e muito artístico também. Tem muita galeria de arte, tem livraria e tem artistas de rua também, não só vendendo as suas peças, mas pintando aqui na praça mesmo. E também para quem gosta de fazer aquelas coisas de ter o seu próprio retrato, aqui vai conseguir. Aqui, antes de ser esse icônico bairro boêmio da capital francesa, era um local de peregrinação religiosa, lá no começo da Idade Média. Monges, por exemplo, utilizavam aqui essa área para plantar uvas e produzir vinho. Depois, já no século XIX, 1860, assim, mais ou menos, foi muito utilizado por militares, já que fica num ponto estratégico para a defesa da cidade. E depois passou a ser frequentado por muitos intelectuais e artistas. Monet e Van Gogh, por exemplo, caminhavam por essas ruas, gente, muito chique. Lugares clássicos para se conhecer e parar para tirar uma fotinha em Montmartre é o mural do Eu Te Amo. Só que, como vocês podem ver, tá todo mundo aqui paradinho do lado de fora porque está fechado. Segundo uma placa que está ali escrito, fechou por motivos de segurança em casos de ventos fortes e tempestades. Não tá ventando muito forte não, também não tá tendo tempestade, então é isso, espero que vocês tenham mais sorte do que eu. O objetivo dessa obra, segundo os artistas que a criaram, é ser um ponto de reconciliação e de amor e paz, em contrapartida aos muros que dividem. E daí tem escrito um monte de Eu Te Amo em várias línguas, inclusive em português. E na falta de um portão aberto, o que a gente pode tentar fazer? Tirar uma foto com a fachada da loja de souvenirs que fica na frente, ó. Olha, se preparem para exercitar bastante as pernas, porque tem escada em Montmartre, na mesma proporção que tem bar e café. A Basílica de Sacré-Cœur é o ponto mais alto de Paris e ela é toda construída em mármore travertido, que é um tipo de rocha calcária, por isso que ela é toda branca.
E a ideia de construir um templo dedicado ao Sagrado Coração veio depois da Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu em 1870, como um pagamento de promessa. Dois sujeitos naquela época, um deles chamado Alexandre Le Gentil, que era um comerciante, inclusive presidente da Associação de Comércio da cidade, e o outro se chamava Hubert de Fleury, que era um pintor e também filantropo. Eles prometeram construir a igreja caso a França sobrevivesse às investidas da Alemanha. E como vocês podem ver, a basílica está construída, então a França sim sobreviveu às investidas de invasão da Alemanha. A construção aqui começou em 1875 e ela foi finalizada em 1914. Só que ela só foi consagrada e inaugurada oficialmente no fim da Primeira Guerra Mundial. A Basílica abre todos os dias, das 6h30 da manhã às 10h30 da noite. É de graça. Só precisa passar por uma pequena triagem de segurança no início, se tiver com mochila. Olha onde eu tô agora, na frente do Moulin Rouge. Sério, muita emoção, é meu filme preferido da vida e, além de tudo, tem a melhor trilha sonora também, que é com a Cristina, então não tem como não gostar, né? Aliás, sabe aquele elefante onde a Satine trabalha no filme? Ele, de fato, existiu na vida real. Era um pouquinho mais modesto, mas era tão gigantesco quanto. Outra curiosidade, um dos proprietários do Moulin Rouge original se chama Charles Zidler. E daí quem assistiu o filme provavelmente vai lembrar que no filme também é um Zidler, que é o dono do Moulin Rouge, só que no filme se chama Harold. Então foi fundado em 1889 por esse Zidler em sociedade com um outro cara que se chama Joseph Oller, e ele já era dono de um outro teatro super tradicional que tinha aqui em Paris, que é o Paris Olympia. Nesse período, Paris estava vivendo a Belle Époque, então o Moulin Rouge era muito frequentado por artistas, intelectuais que queriam aproveitar esse clima festivo. Afinal, aqui aconteciam vários espetáculos teatrais e de dança, como continua acontecendo até hoje, só um pouco mais adaptado, cada um à sua época. A Belle Époque foi esse período que durou entre o fim da Guerra Franco-Prussiana, como eu falei mais cedo nesse vídeo, resultou na construção da Basílica de Sacré-Cœur, e foi até o início da próxima guerra, né, que foi a Primeira Guerra Mundial. Na rua do lado do Moulin Rouge, chamada Le Pic, tem essa lojinha de souvenirs que dá para comprar algum artefato com o símbolo do Moulin Rouge, só que ela só funciona até às 7 horas da noite, então por isso está fechado agora. Segunda parte desse vídeo começando agora e logo na estação de metrô, porque a gente vai conhecer a Bastilha, e aqui tem todos esses murais aqui nos azulejos da estação linha 1 do metrô que retratam esse acontecimento da Revolução Francesa.
hoje em dia, então, é esta grande praça representada neste obelisco e fica aqui numa área bem residencial, tem vários comércios e hotéis ao redor. A Bastilha, ela era uma antiga fortaleza que foi convertida em prisão para prender os opositores aos reis franceses. E foi justamente a queda dela que foi o grande estopim, o grande marco para o início da Revolução Francesa em 1789. Eu expliquei um pouquinho melhor sobre o que foi a Revolução Francesa nos outros vlogs de Paris. Então, se quiser acompanhar, não tiver visto esses vídeos ainda, eles vão aparecer linkados aqui em cima. Mas era basicamente um período em que o povo estava puto, porque estava sem emprego, estava passando fome, estava se ferrando, né? A gente sabe bem como é que é. E os monarcas estavam ali nos seus palácios, no seu bem bom, né? E além de tudo, tem o contexto da Revolução Industrial, em que a burguesia estava ascendendo e essa coisa aí de monarquia não estava mais assim servindo aos seus interesses. Então essas duas classes se juntaram por um bem comum, que é derrubar os reis. E antes de começar a Revolução de fato, foi tentado assim um acordo mais pacífico, né, para todo mundo sair feliz da história, sem precisar sair se matando, né? Mas não rolou, né? Foram enviadas propostas de reformas ao rei e à aristocracia, o que foi tudo barrado. Aí então, no dia 12 de julho de 1789, o povo tomou as ruas de Paris em protesto. No dia 13, eles já criaram uma comuna para governar Paris paralelamente. E no dia 14, eles vieram aqui, eles precisavam de armas e pólvora e tudo mais, e munição para se defender. E tinha isso daqui na Bastilha, que como eu disse, era uma prisão do governo. Aí eles invadiram e depois começaram a quebrar tudo, e é isso aí que vocês sabem como é que é. Além da Revolução Francesa, a França teve outras revoltas populares ao longo do século XIX, que o objetivo, em resumo, era basicamente o mesmo, né? Protestar contra as péssimas condições de vida e de trabalho e, no caso aí do século XIX, tentar derrubar o Império, porque depois da Revolução Francesa, os caras derrubaram a monarquia, só que daí subiu ao poder Napoleão Bonaparte e iniciou o Império Francês, ou seja, trocou 6 por meia dúzia. Então teve revolta em 1830, 1848, 1871 e essas datas também são lembradas aqui nesse monumento da Bastilha. Uns 500 metros a partir da Bastilha se chega na Place des Vosges, que é a praça mais antiga de Paris e foi classificada como monumento histórico em outubro de 1954. Em virtude disso, nenhuma intervenção pode ser feita aqui sem a aprovação do grupo de arquitetos de edifícios da França. Antigamente essa praça se chamava Place Royale e foi inaugurada em 1612 por ocasião do casamento de Luís XIII com Ana da Áustria. O povo adorava nessa época da monarquia criar monumentos, prédios e praças por causa de casamento. Aí aqui mudou de nome durante a Revolução Francesa, como uma homenagem ao departamento de Vosges, que é tipo um estado, digamos assim, que foi o primeiro a pagar imposto durante a Revolução. E aqui no centro da praça a gente tem o quê? Uma estátua justamente do Luís XIII montado no seu cavalo. Numa das construções
exposições ao redor da Place des Vosges fica o Museu Casa de Victor Hugo, que é um dos mais importantes escritores da França. Ele morou num apartamento nesse prédio aqui entre 1832 e 1848. Era um apartamento alugado à época. Dentre as principais obras dele, com certeza a mais famosa de todas é Notre-Dame de Paris, que todo mundo conhece mais atualmente como o Corcunda de Notre-Dame, né? Principalmente depois do filme da Disney. E é dele também a obra Os Miseráveis, que teve também aquele filme, eu acho que ganhou Oscar de melhor filme. Vou confirmar na edição e vou escrever aqui se ganhou ou não ganhou. A entrada no museu é gratuita e funciona de terça a domingo das 10 da manhã às 6 horas da tarde. E é um museu relativamente pequeno, uma meia hora dá para ver tudo. São 2 andares só. No primeiro tem exposições temporárias e no segundo é o que conta mais a história do Victor Hugo por meio de mobiliário, tapeçaria, porcelana, quadros, esculturas. Tem até uns manuscritos dele dos primeiros livros que ele escreveu. Antes de encerrar o vídeo, uma dica de local lindo para se tirar foto. Esse café aqui atrás, Le Favorité, todo com essas flores rosas, é lindíssimo. Só cuidem para não ser atropelado, porque aqui é tudo rua, a calçada é mega estreita e a rua é super movimentada. Passa bicicleta, passa ônibus, passa tudo. Tu só ouve as buzinas assim das pessoas mandando, né, que estão passando na rua de carros e tudo mais, mandando os pedestres sair do meio. Então, cuidem para não morrer, mas vale muito a pena, o local é lindíssimo para tirar foto. E eu espero que vocês tenham gostado de todas as dicas de Paris aqui no canal. Se não viu os outros vídeos, eles vão aparecer aqui do lado e a gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo. Tchau!